Graça e paz a todos. E quem vos fala é o irmão Rinaldo. Sou pregador do Evangelho da Graça. Eu prego a salvação pela graça. E eu tenho um entendimento para os nossos dias. Nós da graça venhamos trazer uma desmistificação do que o sistema religioso tem pregado, ensinado e mistificado a Bíblia. O entendimento de hoje que eu tenho para nós é aquele tema ali: batismos nas águas, foi cancelado na cruz. Vamos entender hoje sobre esse tema. O que tem o batismo nas águas para os nossos dias? Devemos batizar as pessoas nas águas? Devemos ser batizados nas águas ou não? Esse batismo nas águas que é pregado e ensinado no sistema religioso evangélico, ele ficou no passado? Ele é um tema antes cruz ou pós-cruz? É o que nós vamos entender hoje. Porque isso é algo praticado dentro das religiões, tanto faz evangélica, católica, e todas as religiões que acreditam nessa prática do batismo para remissão de pecados. Tem que batizar para que os pecados sejam perdoados. Eu fui do sistema religioso evangélico por aproximadamente 30 anos. Eu entrei para o sistema religioso evangélico quando eu tinha 10 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu fui batizado. Me batizaram nas águas. Porque lá no sistema religioso evangélico acontece da seguinte forma: para que você seja uma pessoa salva, para você ser salvo, primeiro você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Segundo, você tem que passar por um estudo. O professor, o pastor, tem que te dar um estudo. E depois desse estudo, aí você vai estar apto a ser batizado nas águas. Aí ele vai te levar às águas e te batizar. Agora, a partir desse momento, você já está apto também para ter alguns cargos, ter algumas funções dentro da igreja, dentro do chamado igrejas. E também os seus pecados foram perdoados ali. O batismo nas águas, lá no sistema religioso evangélico, ele serve para você ser salvo e para que os seus pecados sejam perdoados. Ali é lavado os seus pecados. Mas o que nós vamos descobrir hoje está totalmente fora do que eu aprendi por 30 anos e do que eu ensinei também. Eu ensinei que para ser salvo era preciso aceitar Jesus como Salvador, batizar nas águas, participar de Santa Ceia, obedecer o pastor, obedecer o líder, ser fiel no dízimo, ser fiel nos votos, nas campanhas, tinha que estar em dias, não podia faltar culto, tinha que estar em todos os cultos, em todas as reuniões de obreiros. Então eu aprendi todo esse enredo dentro da igreja evangélica. E eu estou aqui para desmistificar
e para desmentir muitas coisas que são mentira. Coisas que são místicas e que são mentiras. Então, batismo nas águas foi cancelado na cruz? Vamos descobrir o que diz o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo, ele que foi chamado para pregar, para levar o evangelho aos gentios. Não foi Pedro, nem Tiago, nem João, nem Filipe. Todos esses aí, eles foram chamados para pregar para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Deus. Que ovelhas perdidas da casa de Deus não é o crente que desvia. Não é aquele que aceita Jesus e depois se desvia e vai para o mundo, como diz os evangelhos. As ovelhas perdidas da casa de Deus eram os judeus. Era o povo de Israel. Então Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos, eles foram chamados para pregar para os judeus. Agora, para os gentios que somos nós que não somos judeus, foi chamado o apóstolo Paulo. Anos depois de Cristo morrer, ir para o céu, depois no caminho de Damasco, Paulo em perseguição à igreja, em perseguição aos discípulos de Jesus, Paulo tem um encontro com Cristo, né? Cristo encontra Paulo no caminho de Damasco, e ali começa o chamado do apóstolo Paulo a trazer o evangelho da graça para os gentios, a pregar para os gentios. Então vamos ver o que o apóstolo dos gentios, aquele que recebeu a incumbência de trazer para mim e para você o conhecimento do evangelho, o que ele tem a dizer sobre o batismo nas águas. Se ele teve alguma importância no batismo nas águas, se o batismo nas águas teve também alguma importância, e se tem alguma importância, então através do apóstolo Paulo nós vamos ter esse segmento. Agora, se não teve nenhuma importância, então nós não temos que ter esse segmento. Porque quem trouxe esse ensinamento para nós, para os gentios, foi o apóstolo Paulo. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 17. Vejamos o que diz o pregador Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Isso aqui está em todas as Bíblias. Bíblia evangélica, católica, está tudo isso aqui escrito lá. Olha o que diz Paulo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, ele está iniciando aqui uma carta aos Coríntios, dizendo que Cristo não chamou ele para batizar. Cristo chamou Paulo para evangelizar. Paulo está dizendo que ele não foi chamado para batizar as pessoas. Ele está dizendo que ele foi chamado para evangelizar. E ele ainda diz aqui, ó, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que o batismo e a sabedoria de palavra faz com que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo lá na cruz, se torne vão. Paulo, ele também deixa escrito, que também em 1 Coríntios, no versículo 11, 12, 13, 14 e 16, que é o contexto do versículo 17, aqui no contexto ele começa assim, ó. 1
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 12, 13 até o 16, que é o contexto do 17 que lemos, ele fala assim, ó. Porque a respeito de vós, irmãos, o apóstolo Paulo está falando com um público lá, entendeu? Com alguém lá dele, lá na época dele, na geração dele. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Então, foi comunicado a Paulo que havia uma contenda entre os irmãos lá. Olha o versículo 12. Versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então estava havendo uma separação dos irmãos de Corinto. Estava havendo uma divisão entre a igreja de Corinto. Estava tendo uma confusão lá. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje está havendo divisões, contenda, confusões nas igrejas. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim, o meu pai da fé é o pastor tal. O outro fala, não, o meu pai da fé é bispo tal. O outro fala, não, o meu pai da fé é o apóstolo tal. Foi esse que me batizou, foi o pastor presidente que me levou às águas, que me batizou. Então está tendo uma divisão nas igrejas. Está tendo contenda. Alguém para sair de uma igreja para ir pregar em outra. Eu, por hora, quando eu era obreiro lá nas igrejas evangélicas, para mim sair, digamos assim, da assembleia para ir pregar em uma outra denominação pentecostal, para mim sair da Deus Amor para ir pregar na Batista, o meu pastor ele tinha que me dar uma carta de referência para que eu pudesse chegar nesta outra igreja, nesta outra denominação, com uma referência da igreja que eu congregava, que eu estava apto para pregar. Aí o pastor lá ele ia receber esta carta, ia olhar esta carta e ia analisar se realmente eu poderia ou não pregar na igreja dele. Me responda, você que vai ver esse vídeo, assistir esse vídeo aí no YouTube, no Facebook, é assim ou não é assim? As pessoas não falam assim, não, mas eu fui batizado pelo bispo Antônio. Não, eu fui batizado pelo pastor José. Eu fui batizado pelo Paulo de Tarso. Eu pertenço à igreja tal. O outro fala, não, eu pertenço à igreja tal. Então está tendo uma divisão. Aonde eu aprendi que a igreja de Cristo, ela é uma só. A igreja de Cristo, ela é uma unidade. A igreja de Cristo, ela não é igreja tal, denominação tal e outra tal. A, B, C, não. Eu aprendi que a igreja de Cristo é um corpo, é uma só. E esta igreja de Cristo, ela não faz parte de contendas, de divisões. Eu sou de fulano tal, eu sou de igreja tal, de cidade tal, de bairro tal, de setor... Não. A igreja de Cristo ela é uma unidade. E esta igreja de Cristo ela não é formada por batismos, por aceitar Jesus como Salvador. Essa igreja de Cristo ela é formada por um grupo de pessoas que crê em Cristo. Que diz, eu sou de Cristo. E Cristo, ele está em mim. Então, havia uma confusão ali em Corinto. A igreja de Corinto estava dividida. A igreja de Corinto, que é as igrejas de hoje em dia, elas não são a igreja de Cristo. Elas estão divididas entre
doutrinas, a minha igreja tem essa doutrina, não, a minha igreja tem essa doutrina aqui, eu sigo a doutrina da minha igreja. Ora, nós seguimos as doutrinas de Cristo, a palavra, o evangelho de Cristo. Essa é a doutrina para a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo somos nós. A igreja de Cristo são pessoas, a igreja de Cristo são vidas. Olha o que diz Paulo no versículo 13. Está Cristo dividido? Olha Paulo dizendo ainda, foi Paulo por vós ou crucificado foste vós, batizados em nome de Paulo? Porventura vocês foram batizados no nome do pastor? No nome do Paulo, no nome do bispo, do apóstolo, do padre, ou foram batizados em nome de Cristo? Paulo está fazendo uma pergunta para os coríntios, e eu estou fazendo uma pergunta para vocês, do sistema religioso. Está Cristo dividido? Foi o pastor por vós? Foi o bispo, o apóstolo da geração de hoje por vós? Paulo está afirmando aos coríntios, eu estou afirmando a vós. Ou crucificado fostes vós? Ou crucificado fostes vós, batizados em nome de Paulo? Então havia uma confusão, uma divisão por causa do batismo, por causa de crenças, por causa, isso pode, aquilo não pode. O apóstolo Paulo chega para colocar uma moral lá. Vejamos, versículo 14. Olha o que diz Paulo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Que maravilha! O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que recebeu as revelações de Cristo, ele dá graças a Deus de não ter batizado nenhum daqueles. Eu dou graças a Deus também de não batizar ninguém. Batizei, se me lembro, acho que um casal nesse tempo todo. E não quero batizar mais ninguém. Não quero, não é que não quero, não vou batizar mais ninguém. Eu vou ensinar hoje, a partir de hoje é ensinar. Senão, Crispo e Agaio. Paulo está dizendo, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Agaio. Paulo estava dando graças a Deus por isso. Importância do batismo? Nenhuma. Paulo não estava dando importância nenhuma ao batismo, porque não foi para isso que Paulo foi chamado. Eu e você não fomos chamados para batizar ninguém. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, de anunciar o Evangelho da graça do Senhor. 15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. O apóstolo Paulo, dou graças a Deus que não batizei nenhum de vós, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Versículo 16. E batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Então, se Paulo batizou alguém, de toda a carreira de Paulo, de todo esse tempo que Paulo esteve pregando o Evangelho, foi só esses. Aí você vai me dizer assim, então, irmão Reinaldo, mas Paulo batizou. Então, mas mesmo assim ele batizou depois que ele recebeu o chamado. Até aqui então, Paulo ainda não tinha recebido do Senhor a revelação da graça. Por isso ele batizou. Depois que Paulo é levado ao terceiro céu e recebe as revelações da graça, Paulo começa a entender o chamado do Evangelho da graça. E Paulo não batiza mais ninguém. Depois do chamado de Paulo, das revelações passadas a ele, quando ele foi levado ao terceiro céu, que ele recebe as revelações do Evangelho da graça, ele não pratica mais as obras da lei. Isso aqui era obras da lei. Paulo não pratica mais o batismo de João, porque o batismo nas águas era o batismo de João. Então Paulo não batiza mais ninguém.
Olha, Paulo ele descobre ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, olha só, o que estava acontecendo lá em Coríntios. De outra maneira, olha a confusão do batismo. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, Paulo fazendo uma pergunta aos coríntios, aos irmãos de Coríntios. Por que se batizam eles? Então pelos mortos? Então lá em Coríntios, os crentes de Coríntios, eles estavam batizando pelos mortos. Pessoas que morreram sem batizar, eles estavam batizando pelos mortos. Ah, não, fulano morreu sem batizar, vamos batizar por eles. Aí Paulo chega e pergunta, porventura os mortos não irão ressuscitar? Por que vocês estão batizando eles? Então o batismo estava causando uma confusão. Não tem importância do batismo nas águas. O batismo nas águas foi para arrependimento de pecados. Mas não para os nossos pecados, não para nós gentios. Arrependimento de pecados para os judeus. Que era o pecado da transgressão da lei mosaica. Pecado da transgressão da lei de Moisés. Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Quem que está falando isso aqui? João Batista. João Batista. Antes da cruz. Um evento antes da cruz. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacras não são dignos de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João Batista era o batismo das águas. Esse era um evento antes cruz. Antes da cruz, fazia-se necessário que os judeus se batizassem para arrependimento. Arrependimento da transgressão da lei. Era o pecado da transgressão da lei de Moisés. Eu e você, hoje, nós, nos nossos dias, nós não temos lei de Moisés. Nós não temos transgressão. Nós não temos pecado. É isso mesmo. Nós não temos pecado. Para que pudéssemos se batizar em águas. Sabia disso? Esse batismo nas águas aqui, o batismo de João Batista, o batismo nas águas, era o batismo de João Batista. Eu e você, nós fomos batizados no batismo de Cristo. Nós fomos batizados no batismo de Cristo, que era o que viria após João. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim, ó. Tendo primeiramente João, livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo gentil Lucas, né? Lucas era gentil, e ele estava escrevendo o livro de Atos, contando a história a um rei. E tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel. Para quem que João Batista pregou? A pregação de João Batista, o batismo nas águas de João Batista, serve para nós? Nós somos Israel? Tendo primeiramente João, antes da vinda dele quem? Cristo, antes da vinda de Jesus, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento de quem? Arrependimento de quê? Da transgressão da lei de Moisés. Todo o povo de Israel que transgredia, todo homem e mulher que transgredisse uma das leis de Moisés, que era 603 ordenanças, eles cometiam pecado.
E aqui está o batismo de arrependimento. Arrependimento de pecado. Não é para mim nem para você. Nós não temos arrependimento de pecado. Nós não temos pecado. Nós não tem leis de Moisés contra nós, para que nós pudéssemos transgredir essas leis e agora ter que batizar por arrependimento. Por arrepender de ter transgredido a lei, de ter pecado contra a lei. Então, era para o povo de Israel. O batismo nas águas era para os judeus, não é para nós os gentios. 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Fez uma pergunta. Eu não sou o Cristo. João não era o Cristo. Então o batismo de João não era o batismo de Cristo. O batismo de João não era para nós gentios. O batismo nas águas era para os judeus. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Então, após João viria sim o Cristo. E após João seria chegado o reino de Deus, que era Cristo, e nele nós seríamos batizados. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, congiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Vejamos, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Irmão Reinaldo, então, olha Pedro batizando. Olha os apóstolos batizando. Então, falei no início aqui do vídeo que Pedro, Tiago e João, Filipe e os demais estão aqui pregando para os judeus. O batismo aqui de arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo é para os judeus. Pedro está pregando para os judeus, não é para os gentios. Certo? Aqui é para os judeus. O batismo nas águas aqui, o batismo de João é para os judeus, não é para nós os gentios. Isso aqui é uma mensagem de Pedro para os irmãos dele lá, nos dias dele. E disse-lhe Pedro, vamos voltar no 37, só para você entender. Olha, porque Cristo... Perdão. É voltar. Isso, é voltar. 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Contexto do 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. Há uma pregação dos discípulos. Há uma pregação de Pedro. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam lá. Pedro e aos demais apóstolos. Paulo não. Paulo ainda não estava aqui. Que faremos, homens e irmãos? Então, era uma mensagem para os irmãos de Pedro. Para os judeus. Para os de Israel. Pedro aqui e os demais discípulos, os demais apóstolos, estavam pregando um evento depois do dia de Pentecostes. Eles estavam pregando para os judeus. Eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Deus, que eram os judeus. Então, o batismo nas águas aqui, esse arrependei-vos aqui, é para os judeus. Foi para eles, não é para nós. Não é para os gentios, não é para os nossos dias. Eu sou gentio, você é gentio. Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Na cruz do Calvário. Da cruz para cá, não tem mais pecado. O pecado ele foi aniquilado lá na cruz do Calvário. O pecado de Adão, o pecado original, e o pecado da transgressão da lei. Vejamos. Hebreus capítulo 9,
uma mensagem do apóstolo Paulo aos hebreus. Não é gentil, tá? São os hebreus. Capítulo 9, do versículo 24 ao 28. Olha o que diz. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos hebreus que Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos de homens, né? Mas olha só, porém, figurado do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer. Muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue a lei. Olha a revelação. Olha a revelação. De agora também, necessário lhe fora padecer muitas as vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, o apóstolo Paulo, né? Estamos falando do apóstolo Paulo, na consumação dos séculos, não é os nossos séculos, não é os séculos futuros, não é os séculos 21, não é o século que vivemos. Na consumação dos séculos aqui, era lá no tempo de Paulo, no século que Paulo estava vivendo, que todos eles estavam vivendo lá, tá? Porque para o sistema religioso, quando fala na consumação dos séculos, está falando para os nossos dias, está falando para o futuro, para isso, para aquilo, pam, pam, pam. Não, isso aqui o Paulo estava no contexto dos seus dias. Era na consumação dos séculos do dia deles lá, da época deles, tá? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Da cruz para cá, não tem mais pecado. Da cruz para cá, o pecado foi aniquilado. Lá na cruz, o pecado foi destruído. Eu e você não temos pecado. Não nascemos com pecado. Não nascemos debaixo de 603 ordenanças da lei de Moisés. Pecado aqui era a transgressão da lei de Moisés. Não tem contra nós lei. Contra os gentios não tem lei. Contra os gentios não tem 603 ordenanças da lei de Moisés. Toda essa lei que era o pecado foi aniquilado lá na cruz do Calvário. Era por isso aqui que os discípulos, que os judeus, os israelitas tinham que se batizar nas águas, que era o batismo de João. Por quê? Para aniquilar, ele se manifestou, né, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, pelo sacrifício de Cristo, o pecado foi aniquilado. A lei foi aniquilada. O pecado original de Adão foi aniquilado na cruz do Calvário. Todos que nasceram da cruz para cá já nasceram sem pecado. Versículo 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, um parênteses aqui, juízo aqui, não tem juízo para nós gentios. Nós gentios não vamos passar nenhum tribunal de Deus. Nós não vamos passar por um juízo. O juízo aqui foi lá da geração de Paulo, que aconteceu com a invasão do Império Romano. O Império Romano invade Jerusalém, incendeia a cidade, queima a cidade, derruba o templo, persegue os discípulos, mata os cristãos. Então aqui foi o juízo de Deus. E o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, 28. Portanto, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, não é de todos. Para tirar os pecados de muitos. Por que de muitos? Por que
não está aqui para tirar os pecados de todos? Porque muitos aqui eram os judeus, os israelitas, que transgrediam a lei de Moisés. Então, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, os israelitas, os judeus. Nós não estamos incluídos, nós somos gentios. Gentios estava fora da casinha. Porém, com a morte dele lá na cruz, alguns benefícios, nós somos beneficiados por alguns benefícios com a morte de Cristo lá na cruz. Porque com a morte dele lá, nós já nascemos sem pecado. Veja só. E aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que era o que estava acontecendo naquela ambiente. Que estava acontecendo naquela geração. Os discípulos, os apóstolos, os judeus convertidos que estavam aguardando a salvação, ela que aconteceu no período de 64 até 70 DC, e veio a salvação para eles que esperavam. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 4, olha o que diz o apóstolo Paulo aos romanos também. Olha só. Ou não sabeis que todos quantos... Que maravilha, irmão. Que maravilha. Eu me arrepio com poderosa palavra revelada a mim e a você. Olha só. Ou não sabeis que todos quantos, todos. Agora aqui é todos. Aqui não está falando, lá no contexto onde nós leu aqui, não está falando aqui que ele apareceu para tirar o pecado de muitos, não. Aqui agora é todos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O pastor da sua igreja fala que não, que você tem que batizar nas águas. Você tem que ser mergulhado. Tem igrejas que reúne 30 dias, um grupo de pessoas aluga ônibus, faz um retiro, vai para uma represa, para um rio, e lá um número de pessoas a ser batizado, a ser mergulhado nas águas, para lavar os seus pecados, para arrependimento de pecado. Queridos amados irmãos, se batismo nas águas tirasse pecado de alguém, ora, então teríamos que ser batizados todos os dias. Porque a pessoa batiza hoje, a partir do momento que ele sai da água, ele já sai pecando. Então tem que batizar ele de novo, porque ele pecou de novo. Porque o batismo não é para arrependimento de pecado, é para arrependimento de pecado. Então não teria que batizar novamente. Né? Pecou, tem que correr lá e batizar. Pecou, corre e batiza. Tinha que ser, ué. Ou então não poderia pecar nunca mais. Porque foi lavado na água, a água tirou o pecado. Tem gente que fala bem assim, eu quero batizar num rio de água corrente que é para levar todos os meus pecados embora. Aí só que tem os mais chiques. Os mais chiques, lá na igreja deles, atrás do chamado altar, ali tem um tanque muito grande, e o mais chique fala assim, não, eu vou batizar lá na minha igreja, porque lá na minha igreja tem um tanque muito grande, água limpinha, é glorificada, com cloro, não tem risco de bactéria, eu vou ser batizado lá, ainda vou ser batizado pelo pastor presidente. Ainda tem isso. O batismo nas águas anula o sacrifício dele lá na cruz. Quando eu pego alguém e levo no rio para batizar, ou levo ele para batizar nas águas, de qualquer forma, por imersão, jogando água na cabeça, mergulhando, seja de qual forma for, batizando uma criança, né, que esse é o costume da Igreja Católica, bastante batizar crianças, está anulando, aprendam isso, estão anulando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Vocês estão dizendo assim, olha Jesus, o teu sacrifício aí não significou muita coisa não. Nós temos que batizar. Porque a sua morte na cruz não foi suficiente para nos batizar. Então nós temos que batizar. É a mesma coisa de olhar para Cristo e dizer isso para ele. Ou não sabeis
que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Irmãos, da cruz para cá, tenho repetido várias vezes, da cruz para cá, todos que nasceram da cruz para cá, já nasceram sem pecado e já nasceram batizados. Todos nós já fomos batizados na morte de Cristo, lá na cruz do Calvário. Continua dizendo aí o apóstolo Paulo, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O pastor fala que não, o pastor fala que você tem que ser sepultado no dia do batismo. Pessoas já falam bem assim, ó, morreu para o mundo e quando sai de dentro da água e nasceu para Cristo. O velho homem foi mergulhado lá na água. O velho homem foi levado pela correnteza. O velho homem ficou lá na piscina. O velho homem ficou lá na Lagoa Feia. O velho homem ficou na Lagoa Formosa. O velho homem ficou lá nas águas frias do rio Itiquira. Entendeu? É assim que é ensinado lá no sistema religioso evangélico. E foi isso que eu fiz com um casal. Que eu dei o discipulado para eles. O curso Catecúbitos, né? Para eles. Para ser batizados. Batizemos eles. E agora eu falei para eles, olha, agora o velho homem e a velha mulher ficou aí. Agora vocês são novas criaturas, a partir de hoje. Heresia, né? Quanta heresia da minha parte eu fiz. Hoje não mais. Hoje eu estou te ensinando isso aqui, ó. A não ser que você seja um desses cegos que vê, mas não quer enxergar. Vocês estão vendo, você está vendo eu te ensinando, te explicando aqui, mas você olha e fala, não, não é assim que o meu pastor ensina. O meu pastor ensina que esse batismo de Jesus aqui é espiritual, mas para lavar os pecados tem que ser lá nas águas. Meu amado, se isso aqui não for o suficiente, a morte dele lá na cruz não for o suficiente para tirar o pecado do mundo, está todos perdidos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O pastor fala não, que o homem velho foi nas águas. O homem velho ficou mergulhado lá. E aqui está falando que não, que o homem velho foi crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário. Da cruz do Calvário, todos nós que nascemos da cruz para cá, já nascemos sem pecado, já nascemos em novidade de vida, novo homem, nova criatura, filhos de Deus, da cruz para cá. Não é no batismo das águas, o pastor, o bispo, o apóstolo, a missionária, o profeta, pode falar o que quiser para você, na tua igreja. O bispo, o padre, podem falar o que quiser para vocês. Eles estão contra isso aqui, ó. Eles estão dizendo que isto aqui não significa de nada. Que o que vale é mergulhar você na água. Não importa se seja fria, se seja quente, se seja limpa, se seja suja. Não importa que época do ano seja, você tem que ser batizado. Tem que mergulhar você lá. É igual eu falei, né? Tem gente que ainda prefere no rio, porque diz que vai levar o pecado dele embora. Ah, miserável. E ainda continua pecando a vida toda. Então tem que batizar todos os dias. Se esse aqui não valeu de nada, muito menos vai valer um batismo em água. Muito menos vai valer um banho, um mergulho. Pode mergulhar lá nas profundezas. No rio mais fundo. Na piscina mais funda. No tanque mais fundo. Na lagoa mais funda que quiser. Na água mais limpa ou mais suja. Não vai valer de nada. Lá no tanque da tua igreja. Não vai valer de nada. Porque o que vale é esse aqui, ó. Esse aqui é o que vale. Sabendo isto, que o nosso homem velho
foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Pecador, vem para Jesus. É assim que é cantar lá na igreja evangélica, né? Vamos lá. Hebreus 10, 28 e 29, olha. Quebrantado alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amados irmãos, a lei de Moisés causava isso aqui. Se alguém cometesse um erro e viesse 2 testemunhas e falasse assim, isso aí pecou, e se fosse um pecado de lei de morte, de condenação de morte, a pessoa era apedrejada, ela era morta por cometer o pecado. Que pecado? A transgressão da lei. Quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, alguém transgredindo, morre sem misericórdia. Então a pessoa morria, quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo aos Hebreus. Quem transgredia a lei de Moisés, que era uma lei de pecado e de morte. A lei de Moisés é que causava isso. Então Cristo ele veio para perdoar os judeus, para tirar deles a transgressão da lei, o pecado de transgredir a lei. Só pela palavra de 2 testemunhas, não precisava mais, não, era só 2. Chegar e falar assim, olha, Reinaldo cometeu isso, isso e isso. Então, agora os sumos sacerdotes, os grandalhões lá da lei, da religião, os religiosos, né? Ia pegar o Reinaldo agora e... Capite? 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Deixa eu trazer uma revelação aqui. A lei de Moisés trazia a condenação, a morte. E o apóstolo Paulo está dizendo aos Hebreus, e quanto a nós? E quanto aos que andam profanando a lei da graça, profanando o evangelho, profanando o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, dizendo que o sangue dele lá na cruz do Calvário não tem efeito, que o efeito agora é batismo nas águas, o efeito agora é santa ceia, é pão, é comer pão, é beber suco, que é chamado de santa ceia. O efeito agora é o dízimo, é ser dizimista fiel. Porque eles falam que se você não trazer o dízimo para a casa do tesouro, não trazer o dinheiro para a igreja, não trazer os 10% para o seu pastor, você está cometendo pecado e você vai para o inferno porque você está roubando a Deus. Estão profanando. De quanto maior castigo, olha, cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E é o que estão fazendo. Estão pisando o Filho de Deus. Estão fazendo nulo. Estão anulando o sacrifício com jejum. Não tem que jejuar. Tem que participar da campanha de libertação. Tem que participar do submonte. E buscar a Deus. E buscar o Espírito Santo. Nós temos que... Olha, irmãos. Tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Estou trazendo para você a revelação do Espírito, trazendo para você a revelação do Evangelho, a revelação do Espírito da graça. Efésios 4, 5. Um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. É um, não é 2, não é 3, não é 4. É um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E qual é esse batismo válido? Aquele que Cristo nos batizou com a sua morte lá na cruz do Calvário. Esse é o único batismo válido. Não tem outro batismo. Não tem o batismo de João. O batismo nas águas é o batismo de João. Era o batismo do antigo pacto. Era o batismo da antiga aliança. Aqui nós estamos na nova aliança. Nós estamos vivendo um novo pacto. E no novo pacto, a nova aliança, não tem batismo nas águas. Tem um só batismo, que foi o de Cristo lá na cruz do Calvário.
Pegou a revelação aí? Atos 19, do versículo 1 ao 6. Olha o que diz. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Achando Paulo ali alguns discípulos. Vejamos. E disse-lhes, Paulo perguntou aos discípulos que estavam ali. Creio eu que estava Pedro, Tiago, João, creio eu que estavam todos eles ali. E Paulo perguntou a eles assim, ó, recebestes vós já o Espírito Santo? Paulo perguntou a eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Aos discípulos de Jesus. Olha o que eles respondem. Olha. Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, os discípulos de Jesus respondeu a Paulo, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. A igreja evangélica, ela prega, fala, anuncia, o sistema religioso ensinam, mas eles nem sequer sabem que existe o Espírito Santo. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo traz a revelação em Atos, capítulo 19. Versículo 2, olha o 3. Perguntou Paulo para eles então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. A igreja estão sendo batizada no batismo de João. No batismo das águas. No batismo do lavar, do mergulhar. Não estão tendo o Espírito em vós. Não estão tendo a revelação. Paulo perguntou, em que sois batizados? Eles no batismo de João, que é o batismo das águas. Olha o que aconteceu. Mas Paulo diz, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E Paulo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Deixa eu dizer para você aqui. Paulo não pegou eles tibum. Por quê? Porque eles já tinham sido mergulhados no batismo de João. Paulo falou, não, isso aí não. Isso aí não. Então Paulo impondo as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E recebeu eles ali o Espírito Santo. Então, irmão Reinaldo, nós temos que... Então, é por isso que lá na nossa igreja tem um batismo com o Espírito Santo. O pastor põe a mão, a missionária põe a mão na cabeça de fulano, na cabeça de ciclano, é batizado, recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo. Cara, não é isso. Isso aqui é um contexto antes do ano 70. É um contexto da geração de Paulo. Para nós hoje, nós que nascemos do ano 70 para cá, da cruz, melhorando ainda, da cruz para cá, já nascemos com o Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de busca do Espírito Santo, de buscar ele lá no monte, de buscar ele no culto da busca do Espírito Santo. Não precisa ninguém colocar a mão na minha cabeça, nem eu colocar a mão na tua. Nem ninguém colocar a mão na cabeça de ninguém para que desça sobre alguém o Espírito Santo. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Já fomos revestidos. Isso aqui foi um contexto de Paulo com os discípulos lá. Porque os discípulos não tinham entendido a revelação da graça. Paulo sim recebeu o Evangelho da graça. Paulo recebeu a revelação da graça.
Por isso Paulo chega e pegam eles de surpresa, que nem sabiam que existia o Espírito Santo. E outro, deixa eu abrir um parênteses aqui. E falavam línguas. Eles receberam o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Falar em línguas aqui não é decantaraia, não é labassunga na bacia, não é Rita passa lá para trás. Falar em línguas aqui é idiomas. E eles começaram a falar em outros idiomas. E profetizavam. Profetizar aqui não é eis que Deus manda te falar, não é eis que Deus usou a missionária, não é que eis que Deus usou o profeta para falar com fulano e com ciclano, que Deus manda dizer isso, manda dizer aquilo. Profetizar aqui, esse profetizavam, pregavam, anunciavam o evangelho. Eu estou profetizando para você. Eu estou anunciando o evangelho. Profetizar é evangelizar. Profetizar é pregar a palavra. É pregar o evangelho. Copiou? Mateus 28. Do versículo 18 ao 20. Aqui está a chave do sistema religioso para o batismo nas águas. Vamos ver o que onde está o engano do sistema religioso aqui para batizar as pessoas nas águas. E chegando-se Jesus falou-lhes, Jesus falou com alguém, e falou-lhes, chegando-se Jesus falou-lhes, para quem? Os discípulos. Jesus chegou e falou aos discípulos. É um assunto de Jesus com os discípulos. Dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. E ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, era uma ordem de Jesus para os discípulos. Eu não sou discípulo de Jesus, eu não estava lá. Você não é discípulo de Jesus, você não estava lá. O seu pastor não é discípulo de Jesus, ele não estava lá. Então, é uma ordem de Jesus para os discípulos. E chegando Jesus, disse-lhes a eles, aos discípulos, e deu esta ordem aos discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essas nações aqui não é o mundo inteiro, porque nem Brasil existia, muitos países não existiam, a Europa, alguns países da Europa, da Ásia, muitos países não existiam. Então, de todas as nações circunvizinhas ali de Israel, de Jerusalém, que chegou até a Grécia, né? Paulo foi até a Grécia, pregou lá até a Grécia. Mas Paulo não estava incluído aqui ainda nesse contexto. Esse contexto aqui foi uma ordem de Jesus com Pedro, Tiago, João, Filipe, Barnabé, todos os discípulos que estavam com Jesus, para que eles fossem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já é um evento pós-cruz. Já é um evento pós-cruz. Mas ainda havia uma transição. A lei ainda vigorava. A lei de Moisés parou de vigorar no ano 70, quando o templo caiu. Então, do ano 70 para cá, não teve mais. Do ano 70 até o ano 70, os pactos ainda estavam se cruzando. O Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para ir pregar às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enviou eles as ovelhas perdidas da casa de Israel. Capite? Não é nem para mim, nem para você sair pregando arrependimento de pecado aí, meu irmão. Não tem lei para nós. Nós não estamos debaixo de 600 ordenanças da lei de Moisés. Esse pecado que as pessoas cometem de fumar, de roubar, de matar, de prostituir, adulterar, enganar, isso não é pecado de condenação. Isso é pecado de obras da carne. A pessoa cometeu esse pecado, ele vai pagar por ele. Plantou, vai colher. Bebeu,
vai quebrar a cara. Fumou, pode adquirir uma doença, um câncer. Bebeu, pode adquirir uma cirrose. Enganou, pode ser enganado. Entendeu? Então isso aí que as pessoas cometem hoje é obras da carne. Não é o pecado de transgressão. O pecado de transgressão, que a transgressão, transgredir, eram as transgressões da lei de Moisés. Então Jesus envia os discípulos para as ovelhas perdidas de Israel. Não é para nós. Nós não somos de Israel. Eu não sou judeu. Você não é judeu. A não ser que você que está me ouvindo aí é de lá e mora aqui no Brasil ou em algum lugar do mundo. Aí sim. Mas até para você que é judeu, isso aqui já se cumpriu também. Já acabou. Já é passado. Porém, o judeu não recebeu isso aqui, não entendeu. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas ainda falam errado ainda, né? Tem pessoas que falam assim, tem que ser batizado no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Não tem três, não é três. Não existe três. Não existe Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Existe um só. E Jesus dá ordem: Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas mas aqui não está escrito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é três, eles são um. Veja, Mateus 28 e o 20. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu vos tenho mandado. Jesus está falando com os discípulos. É uma reunião de Jesus. Eram os últimos momentos de Jesus na terra. Ele estava reunido com os discípulos, dando essa ordem aos discípulos. Eu não estava lá, você não estava lá. Aí você fala assim, não, irmão, mas é por isso que hoje nós temos que fazer, porque chegou aos discípulos e chegou até nós. Não, errado. Foi uma transição até o ano 70. Até o ano 70 os pactos cruzavam. Até o ano 70 estava acontecendo sacrifícios no templo. Ainda estava sendo o dízimo ainda era levado lá no templo. O sacerdote ainda usava o templo. Porém, o Império Romano invade Jerusalém e destrói o templo. Não tem mais templo. No ano 70 o templo vem abaixo. No ano 70 acaba a transição. O velho pacto é destruído. O velho pacto fica para trás. Do ano 70 para cá é a nova aliança. É o novo pacto. Nós já vivemos nele. Já estamos nele. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Jesus estava dizendo para os discípulos, eu estarei com vocês até a minha volta. Até eu retornar em juízo, na consumação dos séculos. Os séculos seriam consumidos. O que seria consumido aqui? A religiosidade. A religião do judeu, o judaísmo, o templo de Jerusalém, a força maior da religião dos judeus era o templo. Então seria destruído. E foi o que aconteceu no ano 70. O general Tito, filho de Vespasiano, invade e destrói o templo. João capítulo 5, versículos 6 e 7. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Receba a verdade de Deus aí na sua vida, receba a revelação, abre os teus olhos, sai de dentro desse sistema religioso, sai dessa prisão que te aprisiona lá. Não pode isso, não pode aquilo, tem que batizar nas águas. Não, depois que batizou, agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí se fizer 30 dias de banco. Se fizer, não toma santa ceia. Se errar, não pode cantar. Meu irmão, sai dessa cadeia que te aprisiona. Nós somos livres. Nós somos chamados para ser libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade está aprisionando vocês lá dentro do sistema religioso. Vocês não querem conhecer a verdade. Estou te apresentando ela aí. Estou te apresentando a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 são os que testificam no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ei, não presta atenção. Você da religião aí. Não é Deus Pai, nem Deus Filho e nem Deus Espírito.
São três que testificam no céu. Porém, o Pai é a palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Não é Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo, tá bom? É um só Deus. Um Deus. Um só Deus. Capite? Só uma. Entre parênteses. Para entender um pouco também, né? Aprenda um pouco aí também. Negócio de trindade, é trindade para cá, trindade para lá, tem debate aí, não, é Deus, Jesus é Deus, não, Jesus não é Deus, Jesus é Filho, Filho o Espírito Santo não, tá uma confusão, entendeu? E é muito simples, os três é um, não tem trindade, não tem nada trino, não tem esse negócio de trino, é um só, os três são um. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Gregos aqui são gentios, todos os gentios, judeus, escravos, livres, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós já somos batizados em Cristo Jesus, amado. Com a morte dele lá na cruz do Calvário, é em Cristo que todos nós nos tornamos um corpo dele. A igreja de Cristo é um corpo, é uma unidade. A igreja de Cristo não é essas igrejas de paredes que tem espalhada pelo mundo aí, cada esquina tem uma. Essas aí não são a igreja dele, ele não entrou lá. Ele não entra lá. Cristo, ele não habita, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Aqui, ó, nós somos o templo dele. Amém? Nele digo, Efésios capítulo 1, versículo 11 até o 13, ó. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da vontade de Cristo, desde antes da fundação do mundo, fomos escolhidos em Cristo. Desde antes da fundação do mundo, fomos batizados em Cristo. Vivemos reinamos em vida, em perfeita vitória em Cristo Jesus. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, vejamos, em quem também vós, o apóstolo Paulo, também está falando para um público lá, aos crentes, à igreja de Éfeso, aos Efésios, olha, em quem também vós estáis depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você crê em Cristo? Crê em Jesus? Pronto. Você foi selado com o Espírito da promessa. Não é no lavar das águas. Não é no batismo. Não é no batismo de João Batista. Não é no batismo que o pastor te batiza lá na tua igreja, está preparando. Ah, o novo convertido, converteu agora, vamos ficar de olho nele, os obreiros observam aí, as irmãs observam aí a nova convertida, a missionária observa os novos convertidos aí, mês que vem tem batismo, vamos levar eles para mergulhar o pecado deles lá, afogar o pecado deles lá nas águas. Fora do contexto bíblico, fora da palavra, não tem palavra, não tem Bíblia, não tem contexto, não tem Evangelho. Está fora do Evangelho isso aí. Ah, mas me dá uma raiva, irmão, quando eu lembro que eu fui 30 anos. Foi 30 anos enganado nesse sistema religioso. E olha que eu li tudo isso aqui, ó. E não entendia nada disso. Eu pensava que entendia. Eu pensava que eu era um pregador eloquente, que eu
né? Estava ganhando almas para Jesus, ia batizar as pessoas, ensinar elas, e batizar, e ceiar, e participar de Santa Ceia, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Opa, não é não. O pastor lá da tua igreja fala que não é não. Tem que aceitar Ele como Salvador, batizar nas águas. Não é ter fé em Cristo. É aceitar Cristo como Salvador e batizar nas águas. Senão não torna filho de Deus. Mas, peraí, o que está escrito aqui mesmo? Gálatas? O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas? Capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Eu não estou te perguntando você que é evangélico. Não estou te perguntando você que é católico, que é espírita, que é isso, que é aquilo, não. Eu estou perguntando para você. Não sei que religião você é. Eu te apresento o Evangelho da Graça, que não é uma religião. Nós não somos religiosos. Não sei de que denominação você é. Os evangélicos dizem que é eles que é filho de Deus porque eles aceitou Jesus como Salvador e foram batizados nas águas. Aqui não tem esse contexto. Não tem acepção de pessoas aqui. Aqui só está falando da fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Simples. Só isso. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vós revestistes de Cristo. Já fomos revestidos de Cristo. Fomos batizados em Cristo Jesus. Nós não somos revestidos de Cristo batizados nas águas. Nós somos revestidos de Cristo porque todos quantos fostes batizados em Cristo, na morte de Cristo, lá na cruz, como já li com você aqui, já vos revestistes de Cristo. Quando você nasceu do ventre da tua mãe, você já nasceu revestido de Cristo. Por quê? Todos fomos batizados na morte dele lá. Não é nas águas, no batismo das águas. O batismo das águas era para arrependimento de pecado da lei de Moisés. Finalizando, Tito 3, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Amados irmãos, na igreja, no sistema religioso, é pelas obras. Na graça, não. No evangelho da graça, não. Mas no sistema religioso evangélico, ou no sistema religioso em geral, é por obras. Tem que praticar obras, tem que fazer sacrifícios, tem que jejuar, tem que subir monte, tem que subir escadas de joelho, tem que fazer procissões, eu tenho que ir daqui 100 km a pé para que cumprir meu voto, é um voto que eu fiz para não sei quem, para fulano e cicrano. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é por nada daquilo que façamos. Não é por nada daquilo que venha nas nossas mãos. Não, mas só vale se o pastor batizar. Eu só sou abençoado se a missionária chegar e colocar a mão na minha cabeça, ou então eu cumprir o voto da campanha da fogueira queimada. Se eu cumprir o voto da campanha de Jerusalém, da Terra Santa, do manto, tem que passar debaixo do pano, tem que andar no corredor de sal. Só sou abençoado se eu ficar uma semana sem comer de jejum. Vai morrer, viu? Vai dar um troço em você e você vai morrer. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mas o pastor fala que não tem que ser lavado lá na igreja dele. Você tem que ser lavado lá no rio, lá no tanque que tem lá atrás do altar. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E que, abundantemente, Ele derramou sobre nós, porque Jesus Cristo nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Boas obras eu tenho que praticar porque eu sou salvo. Boas obras você tem que praticar porque você é filho de Deus. Filho de Deus tem que praticar boas obras. Não praticar boas obras para que pudéssemos ser salvos. Para que pudéssemos alcançar alguma misericórdia praticando boas obras. Ora, a misericórdia de Deus foi que nos alcançou. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, para finalizar. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. 20, para finalizar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo dentro do sistema religioso é a busca do Espírito Santo. Não vamos buscar o Espírito Santo, vamos nos encher do Espírito Santo. Como assim vamos encher do Espírito Santo? É subir monte, descer monte, é a campanha da busca do Espírito Santo, é a noite do Espírito Santo, é a vigília da busca do Espírito Santo. Nada disso, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é que é encher do Espírito Santo. Ler a palavra, anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, falar do amor de Deus e viver o amor de Deus. A salvação eterna na minha vida, na tua vida, alcançamos, já somos batizados, abençoados em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Amém? Graça e paz. Até a próxima.